Boa tarde a todos, a todas, todes que estão aqui presentes hoje, né, no nosso segundo dia do Seminário Centro-Oeste, do segundo Seminário Centro-Oeste de Psicologia na Educação, experiências e desafios em tempos de pandemia. Hoje, né, ontem a gente teve a nossa mesa institucional de abertura e a mesa redonda com a apresentação dos conselhos sobre os desafios, né, e a conjuntura para a regulamentação da Lei 13.935, nos 3 estados e no Distrito Federal. E hoje a nossa programação ela conta com a primeira mostra de práticas da psicologia escolar no Centro-Oeste, aprendizagens em contexto pandêmico. A gente hoje vamos ter 5 sessões, digamos assim, de apresentação em 5 salas de trabalho selecionados, que vão trazer experiências, relatos, né, fazer reflexões sobre a atuação, né, em contexto pandêmico, em que a psicologia escolar se fez presente, em que a psicologia serviu como subsídio para poder pensar ações no âmbito da escola, nesse momento tão difícil que a gente passou e continua passando, né? A gente dá início com a sala 1, e aí, nesse momento, né, como o Túlio falou, Túlio é o nosso assessor aqui, está ajudando nesse processo de organização, tanto o Túlio Moreira quanto a Mayara Reis vão estar aqui, né, são da nossa assessoria, para ajudar vocês em qualquer coisa. A gente também vai estar respondendo pelo chat, tá bom? Qualquer dúvida. E aí, nas próximas sessões, quando vou ter subdivisão de sala, a gente vai fazer uma nova informação sobre esse processo, tá bom? De escolha de salas. Mas, enquanto isso, vamos ficar todo mundo aqui, né, na sala 1. Eu vou chamar agora a mediadora da sala, Thalita Costa Santos, psicóloga escolar, mestra em Psicologia do Desenvolvimento Escolar, para fazer a mediação da mesa, né? E aí, agora a palavra vai estar com ela. Qualquer coisa, Thalita e demais, estamos aqui acompanhando no chat, nos bastidores, e aí a Thalita agora está com a palavra e vai fazer a mediação dessa mesa, dessa sessão. Obrigada, Camila. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tive alguns imprevistos aqui com o áudio, mas eu espero que esteja tudo bem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, intermediar essa discussão tão rica, esse debate que eu imagino que todo mundo está super ansioso e disposto a compartilhar. Né? Então, me chamo Thalita, como mesmo a Camila falou, sou psicóloga escolar. Se precisarem de alguma coisa aqui também podem me acionar aqui, que a gente vai indicando para vocês. Então, a gente vai começar, são 3 trabalhos, né, de apresentação, cada um vai ter 15 minutos para fazer a apresentação, e a gente vai ter 20 minutos ao final de debate para as discussões a respeito das apresentações. Então, eu vou ficar aqui dizendo para vocês mais ou menos quanto tempo falta, mas aos 15 minutos eu vou pedir para a gente partir para a próxima, tá bom? Tá todo mundo pronto? Podemos começar? Já pode começar, né, Camila? Tá. O primeiro... Pode, né? Tá bom. Vocês me corrijam se o nome de vocês estiverem errado, porque o autor que vai começar é a Vani? É a Vani? A Vani? Desculpa, gente. Uhum. Tá. A Vani, ela é a autora que vai começar a nossa primeira apresentação, né, com o trabalho sobre vivências da psicologia no contexto educacional durante a pandemia. Memórias e sentidos nas narrativas de crianças da educação infantil. A Vani, está com você a palavra, qualquer coisa a gente está aqui disponível para te ajudar, tá bom? Boa tarde, pessoal, obrigada. Eu vou compartilhar, se eu não conseguir aqui, vocês vão me ajudando, tá? Eu deixei o arquivo aberto no computador. Compartilhar aqui a tela. Eu vou em tela cheia. A minha sugestão é você compartilhar a janela. Já deixa a apresentação em formato, né, de exibição, e aí compartilha a janela da exibição. Isso. Certo. Então...
Isso. Agora, eu só estou vendo a tela, vocês estão vendo tudo certinho aí? Estamos vendo o PowerPoint. Vê se você mudar de tela, ele vai também, só por garantia. Se eu mudar de tela, como Se assim? você passar para a próxima tela, para o próximo slide. Ah, sim, foi. Foi para vocês? Não, aqui não está ainda. A gente está vendo a sua tela do PowerPoint em formato De, de edição ainda. acho Ah, Tenta então, apertar o F5, foi. Avani. F5, tá. Isso. Deu certo agora? Não, Não, é é porque você tem que, na hora que você for compartilhar a tela, você já tem que selecionar aquela tela em que o PowerPoint está em formato exibição, que ele já está aberto. Se você Ele já selecionar o estava PowerPoint, aberto. fecha de novo, para de compartilhar, Vou interromper. Aham. aí você vai em Share Screen, e aí você vai, ou, né, não sei como é que está aparecendo aí, se está em português ou em inglês, mas ele vai aparecer a possibilidade do PowerPoint que já está em exibição, não o PowerPoint que está na edição, que abrem duas, digamos, como se fossem duas janelas de PowerPoint. E aí você tem que fazer a Tá. seleção do arquivo já em apresentação. Vou tentar aqui de novo. Compartilhar a tela, né? Aí, janela, é isso? E agora deu certo? Tenta passar o slide para a gente ver se está acompanhando. Não. Então, minha Foi agora? Agora foi. Agora foi. Foi? Ah, então Isso. posso começar, né? Vou Pode sim. ampliar a tela. Tá, então tudo bem. O tema, né, em consonância com a temática desse programa, né, desse evento, eu coloquei vivências da psicologia no contexto educacional durante a pandemia, né, e o título do projeto, que é um relato de experiência que eu vou estar fazendo, né, Memórias e Sentidos nas Narrativas de Crianças da Educação Infantil. Por que surgiu, né, de onde que veio o interesse de desenvolver esse projeto, porque essa questão, né, durante esse período, né, 2020, principalmente 2020, nós fomos sacudidos, né? Todo mundo se viu ali desafiado, principalmente os profissionais que atuam na educação infantil, né? Desafiados em relação a como que a gente continuaria, né? Promovendo interações com as crianças, né? Sabemos que um dos eixos da educação infantil é o brincar e interagir, né? E aí a gente começou a pensar como que a gente vai continuar promovendo essas interações socioemocionais, cognitivas, né, motoras, e aí como que a gente continuaria com isso nesse contexto de isolamento social, né, o contexto de ensino remoto. E aí veio, eu vou estar trazendo aqui o questionamento, né, que norteou essa pesquisa, que é no contexto de isolamento social e ensino remoto, devido à pandemia ocasionada pela Covid-19, quais ações educativas serão promotoras de aprendizagens e desenvolvimento infantil com ênfase nas interações socioemocionais e cognitivas dentro das condições sanitárias atuais? Então, essa era a nossa problemática, né, a nossa intenção. E aí, pesquisando, né, alguns autores, eles trouxeram reflexões muito pertinentes, né, durante esse ano, 2020, que foi Benito, Toassa e Smoka. Eles trouxeram reflexões exatamente, que foram exatamente ao encontro desses questionamentos, né, falando sobre, fazendo uma releitura de Vygotsky, né, trazendo essa perspectiva da importância das interações das crianças com outras crianças, com os adultos, como que nessas interações se torna possível, né, através dessas vivências, se torna possível a construção da autoconsciência, né, a construção das memórias, e como que tudo isso vai promovendo o desenvolvimento das funções psíquicas, né, culturais. E
diante disso, né, nós pensamos em estar desenvolvendo na escola, né, eu trabalho como psicóloga escolar numa equipe especializada em apoio à aprendizagem, que é um tipo de trabalho específico, né, que nós temos na Secretaria de Educação, e aí junto com a pedagoga nós pensamos, idealizamos esse projeto, né, e o objetivo geral foi compreender as contribuições das ações educativas envolvendo a interação família, escola e criança nesse contexto de ensino remoto, visando a aprendizagem e desenvolvimento infantil a partir da teoria histórico-cultural. Os objetivos específicos: promover a interação escola, família e criança, produzindo memórias e histórias nesses dois espaços. Possibilitar a criança conhecer sua história de vida individual e coletiva, por meio da apreciação de objetos significativos a partir da interação com adultos de sua convivência familiar. Permitir também à criança compartilhar os sentidos produzidos nessas relações e narrar, né, para esse contexto coletivo, né, durante as aulas síncronas, né, narrar também essas memórias, né, esses sentidos, significados que foram construídos por elas. A metodologia foi o método pesquisação, uma abordagem qualitativa, é um tipo de pesquisa, né, que possibilita ao sujeito da pesquisa realizar em função de analisar e intervir na resolução de um dado problema de sua própria prática profissional, né? Então, como a gente estava partindo de um contexto ali mesmo, né, de algo que a gente percebia de necessidade para aquele momento, achamos que esse método seria o mais propício. O objetivo, né, assim, foi desenvolver um projeto interventivo com ênfase em aprendizagem e desenvolvimento, né, como é o objeto da psicologia escolar, né, envolvendo a pesquisadora, 22 docentes, que são a quantidade de turmas que temos na Escola de Educação Infantil, e todos os estudantes, né, de 3, 4 e 5 anos. E também com a participação de seus respectivos familiares, né, nessa Escola Pública de Educação Infantil, e isso foi durante 6 meses, né, de fevereiro a julho de 2021. E nós iniciamos... Desculpa te interromper, só um minutinho. É que a gente está vendo ainda a tela. Acho que você já deve estar indo para o 5º slide, pelo que eu estou entendendo, e a gente está vendo só. Vai no PowerPoint, na edição mesmo, e clica no slide, porque acho que assim a gente vai conseguir acompanhar. Não no modo apresentação. Pronto. Aí, agora a gente está... né? Isso. Ah, que bom. Obrigada. Então, eu estou no slide 5 mesmo. Então, nós iniciamos dialogando com os professores sobre desenvolvimento infantil e tornando esse projeto significativo para o grupo de professores. E aí começamos também, né, numa proposta lúdica com os professores de resgatar a infância deles, para que eles conseguissem, nesse resgate de memórias, também entender a essência do projeto, né? Foi muito divertido, porque além da gente dialogar do ponto de vista teórico, a gente possibilitou também esse momento de vivência, né? De resgate de memórias e sentidos também. Os professores trouxeram, né, suas memórias de infância, e aí a gente começou dessa forma, né? Para que o grupo de professores entendesse a proposta. Depois nós seguimos, né, dialogando sobre desenvolvimento infantil, tornando isso também significativo para as famílias, para os estudantes. Tanto eu quanto a pedagoga produzimos vídeos, né, no YouTube, a gente criou um canal e aí a gente compartilhava as nossas memórias. Nós fizemos, a cada encontro, foram 4 encontros, a gente também fez esse resgate das nossas memórias, para que eles pudessem entender, né, a essência do projeto. E o primeiro encontro teve como objetivo construir memórias afetivas, né? A gente, nós orientamos, tanto através de vídeos, como através de orientações impressas também, para aqueles que não pudessem ter acesso a esses vídeos, a fazer esse resgate, para que as famílias dialogassem com suas crianças sobre suas próprias memórias de infância, comida, desenho, música, brincadeiras preferidas. E aí eles dialogassem com suas crianças, resgatando suas memórias, para que através dessa experiência a criança ela começasse a conhecer sua história individual e coletiva,
e através da história desse coletivo do qual ela faz parte, ela começasse a construir sua própria identidade, né? Começasse a se descobrir nesse contexto, né, familiar. E aí, nesse primeiro encontro, nós selecionamos essas fotos, né? Durante o projeto, a gente pediu, né, autorização para uso de imagem, por isso eu estou compartilhando. E aí, as fotos, elas falam por si só, né? Aqui a gente tem essa amostra, né, de algumas crianças, como que foi significativo para elas, né? Cada uma construiu, com a ajuda do mediador ali, da família, a sua caixa de memórias de uma forma personalizada, né? A criança que escolheu a caixa, como que ela encaparia, e o adulto auxiliando. No segundo encontro, foi o momento em que as crianças ouviriam narrativas sobre elas. Esses adultos, eles trariam objetos, né? Eles, junto com as crianças, eles iriam resgatar objetos significativos dos 2 primeiros anos de vida da criança, fosse um calçado, fosse alguma roupinha, um brinquedo, ou até mesmo informações, tipo qual foi a primeira papinha, né, qual foi a primeira palavra, enfim, nós deixamos de uma maneira bem aberta para que cada família, né, escolhesse o objeto significativo e narrasse para suas crianças. E aí a gente vê o rostinho deles, né, se descobrindo nessas narrativas. A gente tem aqui o terceiro encontro, que diante daquilo que foi escolhido como objeto mais significativo, eles iriam ter esse momento de construir juntos. Alguns construíram a primeira papinha, né, as crianças participando, outros escreveram, né, e aí escreveram a receita, a gente vê também inserindo a criança nesse mundo, né, significado dos usos sociais, né, do uso social, né, da palavra, da escrita. No quarto encontro, foi um momento de brincar juntos, então as famílias construíram brinquedos das memórias deles, né, dos adultos também, escolheram brinquedos que eram significativos para as crianças, para estarem construindo juntos, e aí promovendo momentos de interações em família, seja com os pares, né, com outras crianças do convívio familiar, ou com os adultos também. E aí, após esses encontros, né, esse também que a gente vê mais algumas fotos desse quarto encontro, né, brincando juntos, e após o último e quarto encontro, lá mais ou menos no mês de julho, nós fizemos nossa última roda de conversa com as famílias pelo Google Meet. Mas antes disso, né, no mês de maio e no mês de junho, nós havíamos já realizado outras 2 rodas de conversa com as famílias pelo YouTube. Então, assim, foram momentos de trocas, né, para a gente ver como que estava o andamento. As famílias aceitaram bem, né, foi o que o momento que elas tiveram espaço para tirar dúvidas, para também serem escutadas, para trazerem seus questionamentos, né, o momento que estavam vivendo foi um momento muito rico. E os resultados, né, do trabalho, né, durante a análise de toda essa experiência vivenciada, nós percebemos a importância dessas relações dialógicas, das vivências lúdicas, que podem ser propiciadas nas interações de escola e família, né, favorecendo que as interações socioemocionais, tanto como também linguístico-cognitivas e motoras sociais, né, aí, seja com o mediador ou com os pares, né. E aí a gente nós percebemos como que isso foi importante para a formação da consciência de si por parte da criança, e também isso tornou possível integrar de maneira dinâmica os vários elementos relacionais, né, que propiciam esses processos de aprendizagem e desenvolvimento infantis, né, a integração de cognição, movimento, emoção, da cultura, né, da criança, os afetos, os saberes da criança, porque tudo isso foi propiciado através das atividades, né, das atividades que foram sugeridas. E, por fim, né, entendemos que foi essas ações educativas que priorizaram interações entre escola e família, criança, nesse contexto de ensino remoto, tornou possível promover interação social, sensorial, linguística, cognitiva e emocional. E isso dentro das condições sanitárias exigidas para o momento, né?
E aí teve a família e a casa como as aliadas fundamentais para promover a prática social conjunta que foi tão necessária, né, para o desenvolvimento infantil. E aí chegamos à conclusão de que foi um momento desafiador, mas esse desafio, né, todo esse desafio que surgiu, essas preocupações, elas possibilitaram, né, que nós pensássemos em estratégias desse tipo, né, para a gente estar possibilitando essas interações tão importantes para a criança, especialmente da primeira infância, nesse momento da primeira etapa de educação, né, que é a educação infantil. E aí, finalizo aqui. A gente, só antes de encerrar, lembrando que a gente sabe que cada contexto, né, tem suas especificidades, e todo esse projeto ele foi possibilitado, né, dentro das condições reais das crianças, né, algumas tiveram acesso a e-mails, outras ao WhatsApp, outras conseguiram acompanhar todo o processo, né, de vídeos pelo YouTube, rodas de conversa pelo Google Meet, atividades impressas, para que as famílias lessem, né, e se interassem da proposta. E dentro das possibilidades, a gente teve um número significativo, né, de participação das crianças, das famílias e dos professores também. Muito bacana, Ivani. Legal, parabéns, muito, muito bom. Gente, eu esqueci de falar no início, né, que vocês podem colocar as perguntas no chat, para depois, quando a gente estiver no nosso momento de discussão, eu retomar essas perguntas, tá? Então, fiquem à vontade para colocar, que a gente vai depois chamando e perguntando. Ivani, parabéns pelo seu trabalho, muito bacana. Você cronometrou direitinho, nem precisei falar do tempo com você, então parabéns, muito linda as intervenções com a educação infantil. Bom, vamos para a próxima, agora um trabalho da Lohane Alves, do Kevin Almeida, da Luciana Mestrinho e da Ingrid Neto, habilidades sociais de crianças da educação infantil durante a pandemia na perspectiva dos professores. Vocês vão ter também 15 minutos, tá? E aí, quando estiver quase acabando, eu aviso vocês. Está Obrigada, bem. Lohane, é com você. Eu agradeço. Tá, deixa eu transmitir aqui. Certinho? Apareceu? Apareceu sim, estamos vendo. Ah, perfeito. Bom, deixa eu ajeitar aqui. Opa. Rapidamente. Bom, meu nome é Lohane Cristina, eu sou estudante de psicologia do Centro Universitário do Distrito Federal e hoje estamos aqui, né? Primeiramente, gostaria até de agradecer a oportunidade de participar desse evento, muito bacana mesmo. E o tema da nossa pesquisa foi habilidades sociais de crianças da educação infantil durante a pandemia na perspectiva dos professores. Opa, não passou. Aí. Bom, primeiramente, dar uma introdução ao que seriam as habilidades sociais. De acordo com a literatura, as habilidades sociais podem ser conceituadas como um conjunto de comportamentos emitidos diante das demandas de uma situação interpessoal. Esses comportamentos, eles estão se desenvolvendo ao longo do tempo, desde o início das relações. Então, assim, são comportamentos que estão presentes na educação infantil e que estão presentes em todos os momentos da nossa vida. A gente está desenvolvendo, aprendendo nesse processo. Então, a questão de maximizar os ganhos e reduzir as perdas para as interações sociais é bastante importante. Dentre essas habilidades, as classificações estão em habilidades comunicativas, habilidades de civilidade, habilidades assertivas de enfrentamento, habilidades sociais profissionais, habilidades empáticas e de expressão de sentimento, e cada uma dessas tem suas características, e a gente está nesse processo constante. E, assim, a pergunta principal que levou a gente a estar pensando sobre isso
é se essas habilidades sociais dessas crianças foram afetadas nesse processo de distanciamento social, a pandemia em si, é que a gente tem dois contextos, dois pontos relevantes, né, que é o contexto da pandemia, como um momento que a gente teve que se adaptar em diversas formas, em diversos campos, e com a educação não foi diferente. A gente vê muito falando sobre as adaptações no ensino superior, no ensino médio, no ensino fundamental, mas e as crianças? Como é que elas lidaram? Porque para as crianças pode ter a impressão que parou, mas não parou, elas continuaram, as escolas continuaram ofertando, entre a questão do ensino remoto, né, que foi uma dessas adaptações necessárias, e não parou, e continuaram nesse processo. Coube a instituição, a escola, organizar para ter uma interação com os pais e dar continuidade. E aí vem essa questão da importância do olhar para as habilidades sociais, estimando que nesse período de isolamento, que nesse período da pandemia, houve um empobrecimento no repertório comportamental. Então, é uma coisa que a gente queria analisar. E aí, o objetivo da pesquisa foi analisar se houve modificações nas habilidades sociais das crianças. Essas crianças compreendem, a educação infantil, né, compreende um período a faixa etária de 0 a 5 anos. Então, são crianças pequenas que dependem exclusivamente da família, que depende de um responsável para estar ali fazendo esse intermédio. É interessante relatar que quando a gente realizou a pesquisa, foi no segundo semestre do ano passado, e já foi meados de setembro, outubro. Então, já estava nesse retorno do ensino híbrido, do ensino presencial. Então, já havia tido essa experiência desses professores no ensino remoto, e eles estavam lidando agora, enfrentando as adaptações novamente do ensino presencial. Então, isso foi um fator assim, interessante para a gente estar observando, porque meio que teve essas duas formas de analisar e comparar se houve, de fato, algum prejuízo, algo relacionado. Claro que não foram os mesmos alunos, mas os professores têm as professoras, né, que participaram, têm um tempo de experiência com criança, então. Mas aqui, vamos lá. De participantes foram 15 pedagogas, 6 de escola pública e 9 de escola privada, estas residentes no Distrito Federal, em Mato Grosso. A gente ainda conseguiu alcançar, se não me engano, 3 participantes do Mato Grosso que participaram também. A coleta dos dados foi através de um questionário online divulgado nas redes sociais, funilando o público-alvo, que seriam os professores, e a questão do ensino infantil. Esse questionário foi composto por 19 questões. Dessas 19, foi divididas em 3 blocos. O primeiro bloco, relacionado a dados sociodemográficos. Então, esses dados compunham 7 questões dessas, e 12 questões, que são as restantes, foi dividido em 2 blocos, que um era perguntas relacionadas ao período do ensino remoto online, do ensino remoto em si, e o segundo bloco relacionado ao retorno ao presencial, se houve essa observação com relação às habilidades sociais. Esses dados, eles foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdos, então é uma pesquisa mais do cunho qualitativo. As perguntas em si foram perguntas abertas, então a gente deixou à vontade para a pessoa exemplificar, pontuar as questões certinho e dar os exemplos. Aqui, a gente selecionou as perguntas que foram já direcionadas, e se observar, tá como se sim ou não. Mas aí a gente, de acordo com a análise, né, a gente fez esse amparo para estar mostrando certinho. Mas aqui já na questão da aderência ao ensino remoto, em grande maioria não, esse não e um pouco que ficou, mas em grande maioria,
relataram muito essa questão de que houve uma necessidade em conjunto, uma necessidade tanto da instituição, da escola, quanto dos pais, de uma adaptação, de ver, por exemplo, a instituição parar para pensar como é que vai ser agora, como é que a gente vai se comunicar com esses pais, como é que vai ser transmitido esses conteúdos. Então, houve assim alguns iniciaram um remoto de imediato, o modelo online, mas outros, houve esse processo de média de 15 a 3 meses, mais ou menos, no máximo, de período de adaptação para dar o prosseguimento. E aqui, questões relacionadas à socialização das crianças nesse ensino remoto. Então, assim, teve muita dependência, aqui pega muito na questão da dependência da criança dos pais. Então, assim, querendo ou não, a relação tinha que ser bem vinculada entre a escola e os pais. E os pais interagir, né, essa interação mútua entre os dois para o processo fluir, e o apoio dos pais com as crianças também para que elas conseguissem acompanhar e fazer as atividades, ou a utilização de plataformas online, por exemplo, Google Meet, a interação com os pais pelo WhatsApp também, passando atividades para se realizar em casa. Então, foi meio que nessa dinâmica. E cada instituição organizando a sua dinâmica. A respeito do ambiente familiar, que é um ponto que a gente queria investigar, para ver se nesse ambiente familiar era propício, assim, não que, no caso, se esse ambiente familiar, ele afetava nas habilidades sociais das crianças, diferente de um ensino, de uma escola, da criança estar ali naquele ambiente escolar. E, em grande maioria, sim, respondeu que observou essa influência da família, do pai, tá ali do lado, a influência, como tem essa dependência, né, da criancinha com o pai, então, querendo ou não, tem essa influência. E se o ambiente residencial era propício para o desenvolvimento das habilidades. Aí aqui, você vê que essa questão de um pouco, né, mediano, tem seus prós e seus contras, e nesse quesito, as habilidades sociais, elas são desenvolvidas no ambiente familiar, no ambiente escolar. Então, assim, são habilidades que não pararam, né? Não deu um stop, como aconteceu na pandemia em si, que deu uma parada. Mas não, são habilidades que estão sendo desenvolvidas, mas que no ambiente escolar a gente tem pode ser, né, que tem uma estimulação melhor não, uma estimulação mais frequente e tudo mais. Aí aqui, a gente já direcionou para, deixa eu ver, aqui é a questão de como trabalhar com essas crianças no ensino remoto. Se conseguiram trabalhar com essas crianças, a grande maioria respondeu que sim, que conseguiram, mas de formas limitadas, no sentido de depender também de recursos, por exemplo, a família ter acesso à internet, e a motivação dos pais também para auxiliar a criança, ajudar nas atividades. E aqui... Aí, beleza. Aí aqui já no retorno ao ensino presencial híbrido, na data da pesquisa, na data da coleta de dados, já haviam voltado presencialmente, então grande maioria sim, e alguns aspectos já das habilidades sociais, que essas perguntas mais direcionadas. Se foi observada alguma resistência das crianças em socialização, em termos de socialização. Se foi observada, assim, nesse sentido, sim, foram observados uma resistência, comportamentos de choro, comportamentos de não querer conversar muito, mas coisas assim, comportamentos mais breves, que na segunda, terceira semana já estavam mais tranquilos. E se foi necessário, né, desenvolver atividades voltadas para a readaptação do convívio social. Então, o desenvolvimento das atividades foram bastante importantes, como demonstra, né, que em grande maioria houve a necessidade de estar ali, de tentar juntar as crianças, de estimular, de ter esse processo de adaptação novamente da criança, porque foi muito tempo, né,
Tinha crianças que nem haviam ido à escola ainda, por exemplo. Nem havia... Grande maioria dessas crianças já estavam era em torno de 4, 5 anos, as turmas que as professoras trabalhavam. Então, e aqui, por fim, se foi observado se houve dificuldade em se comunicar, observado se houve dificuldade em dividir, compartilhar algo, e observado se houve dificuldade em lidar com as frustrações. Aqui, em grande maioria, em se comunicar nem tanto, que muitos expressaram que as crianças já, por mais que tivesse essa resistência no início, no contato, no primeiro contato, a comunicação já fluía mais tranquilamente nos próximos dias. E aqui na questão de compartilhar, tinha os protocolos, né, tinha os protocolos de biossegurança. Então, essa questão de compartilhar, além do... Ai, caiu um negócio no meu olho. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Então, essa dificuldade de dividir e compartilhar algo, como a criança está ali muito tempo em casa, só compartilha com a sua família, né? Então, foi observado que teve essa questão. E também, ao retorno, teve dificuldade de lidar com as frustrações? Sim, em grande maioria. E aqui, a última pergunta foi relacionada a quais atividades poderiam ser trabalhadas para desenvolver essas habilidades que havia citadas anteriormente. Então, dinâmicas com brinquedos, rodas de conversas, atividades que envolvem criatividade, interação, atividades que envolvem trabalho coletivo. Então, assim, atividades que já eram realizadas antes, mas que com essa readaptação, além de se tornaram mais importantes, estar estimulando essas crianças nesse sentido. E aqui a gente coloca 3 pontos, assim, que observado no geral, que trouxe, assim, que são relevantes, estão em destaque, que é a questão da adaptação por parte da escola. Então, no início, quando foi aquele momento, todo mundo parou, o que a gente vai fazer? A instituição pensando, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai prosseguir com esse ensino? Então, assim, teve essa necessidade de adaptação e de reorganização total dos professores, em termos de desenvolvimento, de desenvolver habilidades, né, tecnológicas também, para estar ali naquele contato. E também a necessidade de uma boa interação em relação entre pai e escola. Então, houve muito essa dependência, essa relação tinha que ser fortificada para que as crianças continuassem acompanhando o ensino, continuassem fazendo as atividades. Então, querendo ou não, essa interação foi fundamental. E, claro, cada um olhando sua particularidade, sua dificuldade, mas foi muito essencial, assim, para o prosseguimento. E também a dependência, né, do núcleo familiar no incentivo do engajamento dessas crianças. Então, querendo ou não, tinha que estar ali o paizinho tinha que ter uma paciência, né, para estar colocando, para estar realizando as atividades, para estar buscando, para estar nessa interação com a escola para desenvolver as questões com os filhos. Então, esses foram os três pontos, assim, marcantes que a gente achou bem interessante da pesquisa. E, no mais, o que foi contestado? Que houve, sim, uma influência do isolamento social na interação das crianças, mas que essa influência, ela não seria uma influência definitiva. Seria uma influência que, naquele período, no período de retorno, foi observado um pouquinho mais de resistência, um pouquinho mais de dificuldade, mas que com a estimulação, com o cuidado, como se diz, com a estimulação de atividades lúdicas, que envolvem todo esse trabalho em equipe, resolução de problemas, dinâmicas de grupos, todo esse contexto, assim, que já era realizado, intensificando, agora seriam muito úteis para resgatar esses aspectos sociais e emocionais que foram prejudicados. Deixa eu ver. E
É isso. É isso, gente. Eu agradeço muito. Caso tenham perguntas, fiquem à vontade, que no finalzinho a gente responde. Obrigada, Lohane, que bacana, né? Parabéns pela pesquisa, parabéns pelo trabalho. Sua apresentação também foi muito boa. Então, gente, lembrando mais uma vez que vocês podem ir colocando as perguntas, as observações no chat para a gente retomar depois, tá? Você consegue... Isso, era isso que eu pedi. Obrigada, Lohane. Então, vamos para o nosso último trabalho dessa sala, né, de hoje, dessa tarde, com essas mostras de práticas da psicologia escolar no Centro-Oeste, que é do Guilherme Benevenuti, da Paula Medeiros, da Kelourine Queiroz. Eu espero que eu tenha falado o nome de todo mundo certo. O nome do trabalho é Educação na Pandemia, um novo elemento intermediário das práticas pedagógicas. Então, mais uma vez, vocês têm 15 minutos para apresentação, tá bom? Vocês conseguem enxergar a tela? Estamos vendo, sim. Quando eu passo a tela, vocês conseguem ver a transição? Espera aí, só um minutinho. Está vendo só a primeira tela ainda. Agora? Agora foi. Eu só queria fazer um comentário que o trabalho da Lohane é muito complementar ao que eu vou estar trabalhando aqui com você. Ai, legal. Boa tarde, meu nome é Guilherme Benevenuti, eu sou estudante de Psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu vou estar apresentando um trabalho aqui que chama Educação na Pandemia, um novo elemento intermediário nas práticas pedagógicas. Queria agradecer também ao evento pela oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho para vocês. Falando um pouco do contexto desse trabalho, esse trabalho ele nasce na disciplina de estágio básico 1, contexto socioeducativo. Nós recebemos a orientação da professora Daniela Freire e da professora Érica Tibel. Elas nos ajudaram a fazer o contato ali com as instituições, elas nos proporcionaram alguns debates teóricos para a gente compreender como que funciona a relação entre professor e aluno, como que nós iríamos nos relacionar com os alunos, com os professores, também entender um pouco a relação entre psicologia e educação, dado que a gente no terceiro semestre era tudo muito novo, esse contato entre psicologia e educação. Além de mim, como autor do trabalho, também tem a Thaís Diniz, a Paula Nakamura, que é a Kelourine Queiroz e a Nicole Diani. Acho importante estar trazendo essa ficha técnica aqui para dar o reconhecimento do valor aí do trabalho, da participação delas aqui no trabalho. O contexto desse trabalho, ele passa dentro da pandemia, né? Ele foi elaborado no primeiro semestre de 2020, então ele aconteceu de maneira completamente remota, tanto no contato com a escola, com os alunos, com os professores, com a nossa turma de psicologia, com as nossas orientações. Todo esse contato aconteceu através de mídias digitais. Falando um pouco, então, da análise desse contexto escolar, nós trabalhamos com a escola EMEB Silva Freire. A EMEB Silva Freire é uma escola da rede municipal de ensino de Cuiabá. Ela trabalha com educação infantil e educação fundamental 1. Nós, especificamente, trabalhamos com turma de educação infantil, com crianças de 4 a 6 anos, e parte do corpo docente da escola tinha uma relação com o GPIM, que é um grupo de pesquisa em psicologia da infância da UFMT. Dentro da instituição, dentro da EMEB Silva Freire, nós fomos acolhidos pela professora Yuri Lara. Ela foi uma professora essencial para a gente compreender como que funciona a relação entre professor e aluno, qual que é a proposta das atividades, a finalidade das propostas das atividades que os professores passavam para os alunos, compreender um pouco mais de como funcionava a dinâmica da escola. Ela foi uma peça fundamental no nosso trabalho. Falando um pouco, então, da configuração escolar no período pandêmico, aqui, antes de entrar na continuação da apresentação, eu queria fazer um adendo rapidinho, que isso, na verdade, é uma leitura minha de como aconteceu o fenômeno da educação nesse período, né, no primeiro semestre de 2020. A educação ela tinha passado por um processo de paralisação, assim como muitos setores da nossa sociedade, e naquele período ali de início de 2020 é quando estava acontecendo a retomada das atividades de maneira remota. Uma leitura que eu faço desse período é que, principalmente nesse contexto escolar que eu estava inserido,
é que houve uma tentativa de transpor a realidade da escola, da sala de aula física para a sala de aula virtual. Porém, essa tentativa, depois de muito esforço e erro, chegou-se à conclusão de que são coisas completamente diferentes e que não caberia, o espaço virtual não cabe todas as competências que tem dentro da sala de aula. Então, quando se rompeu essa ideia de fazer essa transposição do espaço físico para o espaço virtual, que se olhou para o espaço virtual, se atentando às possíveis potencialidades que esse espaço tem, é que a educação remota realmente começou a ter qualidade de desenvolvimento. Então, a EMEB Silva Freire, ela se configurou através de grupos de WhatsApp. Cada turma tinha um grupo, cada turma tinha um professor de referência para aquele grupo, e os grupos eram compostos pelos professores, parte da coordenação da escola e pelos responsáveis dos alunos. Então, o contato entre o professor e aluno, ele era intermediado pelos responsáveis dos alunos, os responsáveis das crianças. Falando, então, um pouco dessa dinâmica de funcionamento desses grupos, os professores, no período da manhã, eles enviavam as atividades para serem entregues até no final do dia. Essas atividades, elas variavam o conteúdo dela, envolvendo produção de desenhos, trabalhos manuais, confecções de brinquedo, atividades envolvendo coordenação motora, né? Lembrando que aqui a gente está falando de crianças de 4 e 5 anos que estão no período de antes da alfabetização. E a interação entre o professor e o aluno, então, era intermediado por esse adulto responsável. E nesse ponto do trabalho que nós começamos a enxergar uma possibilidade de intervenção. Falando, então, as principais demandas que chegaram para a gente como estagiário, né, nessa instituição, a escola nos trouxe algumas demandas, que é a taxa de evasão de alguns alunos. A média por turma era de aproximadamente 25 alunos, porém, os alunos que estavam participando de maneira efetiva do projeto era uma média de 17, 18 alunos. E esses alunos que não estavam participando, nós chegamos até a tentar entrar em contato com os pais, muitos pais não se adaptaram a esse modelo, tinham diversas questões que faziam com que as crianças não participavam dessas atividades. Uma outra queixa que chega para a gente é a participação dos alunos nessa nova modalidade. E aqui a gente está falando dos alunos, desses 17, 18, que estão dentro dessa nova modalidade de ensino remoto. E aí uma leitura que a gente fez é de que os alunos eles não tiveram tanto engajamento pelo fato de não estar próximo dos seus semelhantes, dos seus colegas, da tia, do professor, da escola em si. O espaço da escola estava muito distante da criança, sabe? Então, essas foram as principais queixas que chegaram da escola para a gente. As queixas que chegaram do corpo docente é justamente isso, essa interferência dos responsáveis no desenvolvimento das atividades propostas, que é o que eu tinha falado na dinâmica de funcionamento dos grupos. Porque como que funcionava? O professor enviava a atividade no início do dia, e aí, como a gente está falando de crianças de 4 a 6 anos, elas não têm capacidade de interagir no WhatsApp, os responsáveis que faziam a intermediação do comando que o professor passava. Enquanto na sala de aula o comando era passado diretamente para o aluno, nessa nova modalidade, o comando era passado pelo adulto responsável e do adulto responsável para a criança. Uma outra queixa também que chega para a gente é o comprometimento dessa relação entre professor e aluno, já que tem esse novo elemento intermediário aí na relação. E aí, nisso, a gente já começou a pensar um pouco no nosso projeto de intervenção, de que já que tem esse novo elemento intermediário na relação entre professor e aluno, que é esse adulto responsável, talvez seria interessante a gente pensar numa proposta de intervenção que instruísse esses responsáveis para compreender um pouco como que funciona o processo de desenvolvimento e aprendizagem. A gente reconhece o valor disso não só por conta do período pandêmico, mas também no período de formação das crianças, né? Uma outra queixa que chega para a gente também, pelos professores, é a dificuldade de adaptação dessa nova modalidade.
indo agora para as queixas que chegam dos responsáveis, muitos responsáveis chegaram para a gente e se queixaram que muitas atividades estavam sendo repetitivas. Ah, meu filho só fica desenhando. Ah, meu filho só faz atividade de recorte, de colorir. Quando que ele vai aprender a ler e escrever? E aí a gente reconhece que esses adultos responsáveis, eles não têm conhecimento do plano político-pedagógico da escola. E também não têm muito conhecimento de como que funciona esse processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, aí entra mais um ponto que reforça a importância da nossa intervenção. Uma outra queixa também que chega dos responsáveis é o tempo da realização das atividades pedagógicas com as crianças. Aí a gente também está falando de um contexto de uma escola pública, onde o adulto responsável por essas crianças, alguns deles não tiveram a possibilidade de parar de trabalhar, né, de ficar em completo isolamento social, que tinham que se expor e não voltar para casa depois de uma jornada de trabalho, muitas vezes não tinha energia ou disposição ou paciência para estar lidando com as questões, as atividades pedagógicas que os professores passavam para as crianças. Então, indo direto para o nosso projeto de intervenção, nós pensamos em elaborar um material audiovisual para este novo elemento que está intermediando a relação entre professor e aluno, que é este adulto responsável. O nome do vídeo que nós fizemos chama Para Bem Criar Cribiás. Cribiás é uma palavra utilizada pela nossa orientadora, a professora Daniela Freire, que é a junção da palavra cribiar, criança e sabiás. Na palavra sabiá mora o verbo saber, então fica esse jogo de palavras legal para uma criança, né, para se referir às crianças sabidas. E aí o subtítulo é Educação na Pandemia por Covid-19. Para esse material que nós pensamos para os pais, nós convidamos alguns especialistas em educação. Para além desses especialistas em educação, nós também convidamos algumas personalidades da escola, para que quando o adulto responsável assistisse o vídeo, ele se identificasse, falando, poxa, essa pessoa que está falando é o diretor da escola, essa pessoa que está falando é o professor do meu filho. Então, dá esse sentimento de pertencimento e de que está falando para ele, sabe? Nós elaboramos, então, esse vídeo pautando em 5 principais tópicos para serem discutidos. O primeiro é o valor da produção da criança, porque nós enxergamos em um certo momento do nosso estágio que as atividades devolvidas ao professor estavam muito bem desenvolvidas para uma criança que está num processo de desenvolvimento, um processo de elaboração de coordenação motora fina, movimento de pinça, o que dava a entender de que os pais estavam interferindo no processo de desenvolvimento das crianças. Então, o que era de se esperado que a criança colorisse para fora do espaço de preenchimento, ou que fizesse o recorte que não fosse dentro dos limites da imagem, estava chegando para os professores uma atividade em que claramente estava tendo interferência dos responsáveis na produção. Então, o primeiro tópico a gente fala sobre isso, a importância e o valor da produção da criança. A criança produzir, a criança desenvolver. Porque faz parte do processo de desenvolvimento da criança. O segundo tópico que a gente aborda é a relação entre as atividades propostas pelos professores e o desenvolvimento da criança. Que aí esse tópico é justamente para lidar com a queixa dos responsáveis das repetições das atividades e de não estar tendo atividade que envolve o desenvolvimento de leitura e escrita. Então, a gente se atentou a explicar, a discutir, a apresentar para esses adultos responsáveis qual que é a relação do desenho, qual que é a relação do recorte, de uma atividade que envolve habilidades motoras, qual que é a relação dessas atividades e o desenvolvimento da criança. Como que isso afeta diretamente no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças.
O terceiro tópico que a gente aponta é a importância da relação entre professor e aluno, e aqui é um tópico importante porque a gente fala um pouco das competências profissionais do professor na relação com o aluno, porque já que os responsáveis eles estão intermediando essa relação, é importante que eles saibam também como fazer isso, como instigar a criança e não reprimir as capacidades e as potencialidades da criança. O quarto tópico que a gente pensa é o brinquedo como elemento lúdico no desenvolvimento infantil. A gente reconhece que a criança de 4 a 6 anos, ela está num processo de desenvolvimento de fala, de um processo de interação com o mundo, de interpretação do mundo, e de que como brinquedo nesse processo é importante para que ela se expresse, sabe? Uma parte do vídeo a professora fala de que a criança, quando ela está acompanhada de algum brinquedo, ela explora o mundo e quando chega para um adulto, ela fala, eu e o meu brinquedo, eu e o coelhinho, nós vimos o céu azul, nós vimos a planta, nós vimos um bicho, vimos um animal, e a partir disso a criança consegue interpretar o mundo e falar sobre o mundo. E, por fim, o último tópico que a gente pensa para encerrar esse assunto, essa discussão, é a prática que os responsáveis podem adotar e que auxiliam no desenvolvimento da criança. Você, como responsável que está assistindo esse vídeo, o que pode ser feito para melhorar o desenvolvimento do seu filho nesse processo de educação remota, nessa modalidade de educação remota? Sabe? Uma das coisas que a gente pensa é a elaboração de um espaço onde a criança possa desenvolver suas atividades, possa fazer um muralzinho para colar as atividades da semana, onde ela sinta que aquele espaço tem uma relação com a escola, que isso ajuda a criança a ter um certo engajamento com as questões da escola. E foi assim que nós pensamos no nosso vídeo. Por fim, eu queria colocar o vídeo para vocês, mas o vídeo ficou um pouquinho grande. Ele é um vídeo de aproximadamente 8 minutos. Então, eu deixo aqui o convite para vocês. Quem tiver interesse de acompanhar esse material, é só procurar no YouTube, Parabéns Criar Cribiás, Educação na Pandemia por Covid-19. Ele é um material pensado, na verdade, para o contexto pandêmico, mas que ele tem valor também para os responsáveis em compreender como que funciona o processo de desenvolvimento da criança. Os responsáveis eles sempre estiveram presentes nesse processo de desenvolvimento da criança, e esse material ele é voltado justamente para isso. É óbvio que a gente trata sobre o recorte da pandemia por Covid-19, mas ele tem valor para além desse contexto. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho para vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui no final para responder as perguntas. Muito obrigado. Muito bem, Guilherme, a gente que agradece, muito rica a apresentação, muito bacana esse tema, né? Assim, a gente se sente muito privilegiado em conseguir ouvir um pouquinho da pesquisa. Gente, então, nós estamos nos encaminhando aqui para o momento final desta sala, né? Desde já eu agradeço a presença de todo mundo. Tiveram algumas dúvidas em relação ao certificado, depois o Túlio pode falar como isso é feito direitinho. Mas eu queria abrir para perguntas, né? O pessoal aqui comentou muito sobre a riqueza das apresentações, agradecendo os trabalhos, parabenizando, mas ainda não surgiu nenhuma outra pergunta. Tem dúvidas também em relação às outras salas? Acho que a Camila e o Túlio podem ajudar a gente um pouquinho melhor nessa parte. Se vocês tiverem perguntas, podem escrever aqui, de repente a gente até pode abrir os microfones, tá? Mas eu prefiro que vocês escrevam primeiro, para depois a gente abrir para as perguntas pelo microfone. Gente, enquanto vocês mandam aí as perguntas pelo chat, fazer esse informativo de novo sobre as salas, tá bom? A gente, quando chegar perto do horário das salas, né, o Túlio vai disponibilizar aqui a programação de cada sala e vai criar essa possibilidade de salas simultâneas. E aí vocês vão ter a oportunidade de clicar e ir para as salas que vocês tiverem interesse. Então, 5h30 abre a sala, né, 2 e 4. E aí vai ficar disponível aqui para vocês terem acesso à sala 2 e à sala 4, e vocês vão se direcionar de acordo com
com essa possibilidade, tá bom? E o mesmo vai valer para as 19 horas, né, para as salas 3 e 5, tá bom? E aí, aproveitando que eu já estou com o microfone aberto, né, vantagens da organização, parabenizar a apresentação de vocês, né, eu fiquei aqui pensando o quanto a fala de vocês, a apresentação de vocês reforça a importância da escola, né, da educação formal para o desenvolvimento infantil. Então, a escola teve que se reinventar, né, os profissionais tiveram que se reinventar para dar conta desse momento de aula online, o que exigiu também bastante da família, né, mas o que ficou claro, né, é nítido quando vocês foram trazendo, é isso, que os pais tentavam fazer um processo de mediação, que é muito importante, mas que no contexto atual de organização do trabalho, né, para a grande maioria da população, isso é muito difícil, e a escola tem uma função muito importante, né, então, o quanto que a gente precisa valorizar o espaço educativo, né, o quanto que ele vai ter implicações no desenvolvimento dessas crianças, nas relações que elas vão conseguir estabelecer umas com as outras, né, e com os adultos, no processo de aprendizagem em si. Então, assim, as falas de vocês, né, o que vocês trouxeram, as possibilidades que foram criadas, o que é fantástico, né, como que a gente consegue realmente ser criativo nesse momento difícil, mas também o quanto que é importante a gente valorizar, né, os profissionais da educação, a escola em si. Mas, bom, vou agora me calar e deixar que os demais façam as perguntas. Desculpa, Thalita, então. Eu também queria acrescentar, Camila, assim, é um privilégio mesmo a gente enriquecer esse debate, né, e construir. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é quando aparece alguma reportagem de alguma entrevista, de alguma creche ou de alguma escola de educação infantil que foi fechada por greve ou por alguma questão específica, e aí vem sempre alguém e fala assim, com quem que eu vou deixar meu filho? Né? Assim, como se realmente a educação infantil fosse um depósito de um lugar, assim, lógico, com todo o cuidado, mas a gente sabe que a nossa cultura ainda não formalizou a importância dessa educação infantil acontecer, né, e assim, eu ouvi muita valorização do professor, do trabalho da escola, de como realmente a escola tem ferramentas, porque a escola entrou dentro da casa de todo mundo, né, eu queria aproveitar enquanto, eu sei que a Adriana, você tem, a sua pergunta é sobre os trabalhos, eu acho que foi sobre a sala, é sobre o trabalho? Não, é sobre a sala, é porque eu vou apresentar Tá. às 5h30, aí eu acho que eu estou na sala errada. Porque o link Entendi. que eu tenho é esse. Tá. A Camila vai te ajudar, mas enquanto isso eu queria só aproveitar para fazer uma pergunta, como a Lohane pegou um pouquinho no trabalho dela, né, da Luciana e da Ingrid, essa parte da perspectiva do professor, eu vi muita mudança de perspectiva do professor em relação ao trabalho da educação infantil a partir da pandemia e dos recursos que foram necessários serem utilizados. Vocês acham, assim, a partir da pesquisa de vocês, do contato que vocês tiveram com os professores, que isso influenciou na prática fora, assim, vocês acham que a tecnologia está mais dentro de sala de aula agora do que antes, da educação infantil? Nossa, essa pergunta é muito interessante. Assim, eu assim, pelo que transpareceu, houve muito essa necessidade dos professores correr atrás de um desenvolvimento nesse sentido, de ver como que seria, né, transmitir, como que seria engajar aquela criança naquele conteúdo. Por exemplo, por mais que estivesse online, vamos supor, vários recursos que dá para ser utilizados, né, em sala de aula, no modelo presencial, mas online também, como formas de prender a criança na tela para ela conseguir estar acompanhando. Então, assim, eu percebi, assim, algumas dificuldades em relação à criatividade também, porque tem muita essa questão de... O professor tem que ser criativo para desenvolver. Ele tem que tentar, ele tem que pesquisar, tem que ir a fundo para ver o que ele pode trazer para aquele público. Então, assim, a quantidade de participantes não foram muitas, 15, né? Mas pelo que a gente conseguiu amparar, assim, os recursos
esses recursos tecnológicos foram muito importantes e foram utilizados, porque a grande maioria falou que conseguiu interagir com as crianças e com certeza, depois de uma experiência rica, né, durante esse período, mas que a pandemia trouxe esses aspectos, foi um momento de muita aprendizagem e que com certeza pode ser trazida para a educação em sala de aula, formas de estímulo e tudo mais. Eu acho que sim. Muito bem, Lohane, obrigada. Eu também chamou muita atenção a Vani trazendo as questões das imagens, né? E como é importante o concreto, e eu acho que a tecnologia também ajuda muito nesse aspecto à distância, né? Muito bem, obrigada, Lohane. Tem uma pergunta aqui para o Guilherme. Eu não consigo ver, a da Dora Magalhães. Se você quiser depois abrir, Dora, seu microfone, tá? Mas eu vou ler aqui sua pergunta. Quais as principais dificuldades que os professores tiveram durante o ensino remoto para transmitir o conhecimento aos seus alunos? Os professores da escola pesquisada consideram que o aprendizado dos alunos nesse período foi satisfatório? Oi, Dora, obrigado pela pergunta. Deixa eu ler aqui de novo, quais as principais dificuldades que os professores tiveram, né, durante esse ensino remoto. Então, na verdade, como eu falei, no início desse período, desse recorte que foi o meu estágio, ele aconteceu nesse período que sucedeu a paralisação da educação. Então, estava tendo um exercício muito grande de tentar transpor essa realidade da sala de aula presencial para uma modalidade virtual. No início, a escola estava optando por grupos de WhatsApp, mas aí com algumas conversas com a coordenação da escola, com a equipe pedagógica, a gente começou a pensar em possibilidades de encontros online, em que a criança poderia ver os coleguinhas deles, o professor, ter um contato melhor entre o professor e aluno, sem muito esse elemento intermediário que eu comentei no meu trabalho. Essa estratégia ela só foi adotada logo depois no finalzinho ali do meu estágio, então eu acredito que com isso tenha melhorado a experiência das crianças com o ensino em si. E essas foram as principais queixas que chegaram, as principais dificuldades que os professores relataram. Essa dificuldade de contato diretamente com a criança. Porque como a escola escolheu se configurar a dinâmica dela através desses grupos de WhatsApp, acontecia que, muitas das vezes, a criança estava distante do alcance do professor. E aí, através dessa modalidade de encontros via Zoom, via Meet, essas plataformas, o contato tornou-se um pouco melhor. Como que os professores consideram o aprendizado dos alunos nesse período, se foi satisfatório? Eu acredito que nessa primeira fase que eu estou falando de grupos de WhatsApp que a escola se configurou, eu acredito que não tenha sido da forma como eles desejaram. Tanto que foi necessário buscar outras alternativas, outras possibilidades que caberia melhor o desenvolvimento da criança, como isso que eu estou falando, de encontros via plataformas. E aí, com o tempo, foi se aprimorando outras possibilidades ali, né? Os encontros se tornaram mais frequentes, ainda continuou a configuração através dos grupos de WhatsApp, mas a cada 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, tinha esse encontro. Então, com o tempo, é o que eu falei também na minha apresentação, com o tempo, a escola foi entendendo a potencialidade que o espaço virtual tinha a oferecer e começou a explorar mais ainda os recursos desse espaço, entendeu? Muito legal. Gente, eu queria agradecer, se alguém tiver mais alguma mensagem ou alguma pergunta, pode fazer, fica à vontade, mas eu já queria agradecer a presença de vocês, agradecer os organizadores, na pessoa da Camila, que está aqui por esse seminário que tem sido tão rico, né? Eu acho que a nossa sala conseguiu expressar de forma bem significativa a importância da educação infantil, desses recursos, né? Como foi bonito realmente os professores se reinventarem, as famílias abraçarem a necessidade dessa educação, né? E ver como a gente tem um legado, né? Eu acho que a gente tem que olhar, assim,
para aquilo que foi prejuízo, mas principalmente para aquilo que a gente teve de benefício a partir desse momento, né, de aprendizagem, desse momento desafiador que a gente teve com a pandemia. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês que apresentaram os trabalhos, dizer aí que a gente ainda tem mais algumas salas hoje, nosso trabalho ainda continua amanhã, né, com a mesa redonda, então, convidar vocês para que estejam presentes nas outras salas, em todos os dias, porque vai ser muito rico para quem é dessa área e tem muito a acrescentar. Miriam, você tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Boa tarde. Eu gostaria só de gostei muito da apresentação dos trabalhos e dizer que eu achei muito interessante algo na fala do Guilherme, que eu acho que é muito importante, que foi a necessidade de mostrar a questão do projeto político-pedagógico, ou seja, da própria escola, do próprio professor, saber em que ele estava embasado, mas de fazer isso também levando isso para os responsáveis, né, para que soubesse qual é realmente a função, como foi dito depois pela Lohane também, acho que foi a Thalita mesmo que falou que o espaço ali da educação infantil não é um espaço simplesmente para a gente deixar as crianças sem ter o que, só para cumprir, porque eu preciso e vou deixar meu filho ali, né? Mas o que eu gostaria de perguntar, saber, é se nos 3 trabalhos apresentados, se tem o psicólogo na escola e o que vocês vejam que foi vocês veem que foi a contribuição de vocês ali da psicologia, quer dizer, para esses trabalhos que vocês apresentaram. O que vocês sentem que realmente vocês estão trazendo da psicologia para a educação? Obrigada. Acho que a gente pode responder em ordem das apresentações, pode ser? Acho que ela perguntou mais diretamente para você, Guilherme, mas se alguém quiser, porque você falou do PPP, né, e tal, mas se alguém quiser contribuir também... Não, porque eu tinha entendido que nós 3 iríamos, né, mas tudo bem, eu posso falar então. Então, Miriam, eu sinto que eu fiquei muito grato, na verdade, de poder participar desse projeto, porque eu reconheço a importância disso no contexto, né, que estava a educação nesse momento, e da necessidade desse trabalho, quando nós estávamos em disciplina, né, de estágio com as nossas professoras, um dos principais projetos que estavam sendo discutidos para intervenção é um projeto de narrativas, e que envolve um trabalho pedagógico entre a psicologia e os alunos diretamente, sabe? Só que nosso grupo em si, a gente se atentou a essa questão de que os adultos responsáveis, eles tinham nesse novo contexto um papel muito importante. A responsabilidade deles nesse contexto aumentou muito, porque eles se tornam... Quando a educação ela passa para dentro de casa e eles passam o comando para a criança, eles, de certa forma, se tornam professores. E eles têm que ter noção das capacidades profissionais que um professor tem, que ele passa por esse processo de formação, e a gente tenta ali trazer algumas dessas discussões de forma um pouco mais breve, de forma um pouco mais explícita para esses responsáveis, para que eles tenham compreensão de como exercer esse papel. Como um futuro psicólogo, que eu ainda sou um estudante, um aspirante na educação, eu achei muito interessante, porque essa análise que a gente faz, essa interpretação que a gente faz do contexto educacional e a forma como a gente busca solucionar esse problema, busca intermediar essas queixas, essas demandas, eu achei muito interessante. Sobre questão de psicólogo, eu não... Estou sendo sincero com você, eu não me lembro, porque já tem algum tempo, mas eu lembro que a psicologia está dentro da escola através dos estagiários. Eu acho que, na verdade, não tem o psicólogo dentro da instituição, porque se tivesse, a gente teria tido contato. A coordenação da escola teria nos encaminhado para conversar com este profissional. Então, como não houve essa intermediação, nós não ficamos sabendo. Então, é assim que eu concluo minha fala. Bem, Guilherme, obrigada.
Gente, eu sei que a Queria gente... comentar rapidinho, será que dá? Rapidinho, É que eu não consegui levantar a mão. Ah, Não pode consegui falar achar onde levantar rapidinho, a para a mão. gente poder continuar. É que, assim, como a Miriam perguntou, né? Eu sou psicóloga escolar, trabalho numa escola de educação infantil. Achei bem relevante a pergunta dela e, assim, na minha percepção como psicóloga, eu acho que nós contribuímos nesse momento para ampliar essa percepção, né, para que a gente pudesse provocar ali nesse contexto, né, desafiador, que todas as pessoas estavam enxergando muito para os problemas, né, então tinha um olhar muito direcionado a esse momento de isolamento, que as crianças estavam ali sem poder interagir com seus pares, né, e aí, assim, nós, ao invés de a gente ficar ali assim, focado no problema, né? E agora o que a gente vai fazer, as crianças não podem interagir, nós levamos para dentro da escola essa discussão, as possibilidades, né? De que nós tínhamos ali, mesmo que era dentro do contexto familiar, das pessoas com as quais as crianças conviviam, mas a gente podia, sim, promover interações. A gente não precisava passar por esse momento pensando apenas no problema que estava sendo gerado por conta da pandemia, para que depois de 2 anos, ou sei lá quantos, a gente tivesse agora os resultados disso. A gente buscou, não, a gente tem esse desafio, vamos ver o que a gente pode fazer agora dentro das condições sanitárias que nós temos, né? Então, eu acho que a gente possibilitou ampliar essa visão e ver que tinha potencial, né? Que a gente podia fazer alguma coisa dentro do possível, né? Mas nada substitui a escola, né? E assim, só para fechar, quando retornamos de forma presencial, nós ficamos assim encantadas com as crianças, né? Crianças que chorando para não ir para casa, né? Querendo ficar na escola depois que terminava o período de aulas, então, assim, coisa que a gente nunca tinha visto, eu nunca tinha visto isso, eles choram, no início eles choram porque eles não querem ficar, eles querem voltar para casa, né? As crianças da educação infantil, aquele processo de inserção e acolhimento é bem desafiador, mas a gente viu algo que eu nunca tinha visto antes, né? Estou no meu 3º ano como psicóloga escolar, e as crianças, muitas mesmo, chorando para não ir embora, né? Porque elas queriam ir para o parquinho, elas queriam estar com os colegas, queriam estar na brinquedoteca, queriam estar em todos os lugares da escola, né? Então, eu acho que foi essa contribuição, assim. Muito bem, obrigada, Vani, obrigada. Gente, eu queria encerrar aqui, né, nossa sala, agradecer muito a participação de todos vocês, e convidá-los mais uma vez para continuar aqui e para ir para as próximas salas de apresentação de trabalhos, tá bom? Muito obrigada, Túlio, se você quiser dar alguma orientação a respeito das salas, fique à vontade. Obrigada, gente, boa tarde. Muito obrigado, Thalita. Pessoal, na verdade, a sala existe só numa perspectiva virtual. Nós vamos continuar nessa mesma sessão. Então, eu peço que vocês não saiam dessa sessão agora. Não vai ser preciso deslogar do Zoom e acessar novamente. O que vai acontecer é que eu vou criar agora 2 salas aqui, e aí vocês vão vão receber na tela de vocês o convite para entrar na sala 2 ou na sala 4. E aí no chat eu compartilhei o conteúdo de cada uma das salas, né? Pelo título dos trabalhos, vocês já conseguem ter uma ideia de quais trabalhos gostariam de acompanhar, né? Mesmo que vocês queiram acompanhar trabalhos paralelos, não precisam se preocupar, porque depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo lá nos canais do YouTube, né? Dos conselhos regionais. Então, vai ser possível acompanhar conteúdos que vocês não puderam estar acompanhando agora. E também a própria plataforma vai permitir que vocês saiam da sala 2 para a sala 4 a qualquer momento, e vice-versa, da 4 para 2 também. Qualquer dúvida, eu vou continuar no chat aqui para auxiliar vocês. Eu queria só pedir para a Gislene e para a Carolina, que são as mediadoras dessas 2 próximas salas, se possível elas gravarem, cada uma gravarem a sala de vocês, porque aí nós ficamos com a gravação garantida, tanto da sala 2 quanto da sala 4. Então, no caso, a Gislene grava somente a sala dela e a Carolina grava somente a sala dela, tá certo?
Então, eu peço só um minutinho que eu vou criar as salas aqui e vocês logo, logo vão receber os convites para entrarem em uma sala ou outra. Enquanto isso, vocês podem verificar aí no chat a programação de cada uma delas, tá bom? Túlio, Pois não. é Gislene. Você só me explica como é que eu faço para gravar, tá? Tá certo, Gislene, só um minutinho, tá bom? Tá ótimo. Pessoal, já apareceu aí, né, as salas, tanto a sala 2 quanto a sala 4. Aí, no caso, Gislene, você que é a mediadora da sala 2, assim que você entrar, né, você pedir para entrar na sala 2, vai aparecer uma nova tela, não vai ser mais essa tela aqui. E aí, a partir desse momento, a gente espera um pouquinho, né, para as pessoas entrarem nas respectivas salas, e aí quando você verificar que está um número legal para já dar início, você pode começar a gravação, tá bom? E aí é importante a gente lembrar que as pessoas que vão apresentar os trabalhos, aí elas precisam obrigatoriamente estar nas respectivas salas, né? Se o seu trabalho está previsto para a sala 2, você precisa escolher obrigatoriamente a sala 2, tá bom? Pessoal, tem algumas pessoas falando aqui que não apareceu a possibilidade das salas. Todo mundo consegue... se vocês quiserem ligar o microfone, se alguém tiver com dificuldade... Então, Túlio... Apareceu, mas agora não tem mais a opção de de participar. entrar, isso. Só aparece sala 2, sala 4 para as pessoas, mas não aparece E como tá entrar. falando que vai fechar em 13 segundos. Só um minutinho, então, que eu vou verificar, tá bom? Túlio? Pessoal, voltou a opção aí de vocês? Tá ok? Voltou sim, agora tem as salas e a gente pode escolher. Perfeito. Embaixo, gente, tem escrito Breakout Rooms, lá nas opções, e aí vocês já podem entrar. Naquelas reticências ali, pessoal, ao lado da carinha de reações do emoji, aí embaixo, nesse menu de recursos do Zoom, aí tá lá o escrito Breakout Rooms. Se alguém tiver dificuldade, pode falar comigo aqui pelo microfone, tá bom? Então, aqui, ó, eu consigo acompanhar que já tem 23 pessoas na sala 2 e 21 pessoas na sala 4, né? Então, tá bem dividido aí. E aí, as pessoas estão já se juntando, né? Ainda temos 33 pessoas que não se juntaram. Pessoal, então é importante que vocês se juntem às salas, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui porque eu vou acompanhar um pouquinho de cada sala. E aí, depois as próprias mediadoras estão gravando também para a gente poder juntar tudo no YouTube, tá bom? Falando quando você transferiu a gente. Porque todo mundo voltou para a sala principal agora? Isso. Então tá bom. Mas eu estava só agradecendo mesmo e finalizando para poder passar a palavra para o Túlio. Então, acho que chegou a vez dele, né? De um jeito ou de outro, ele já mandou o recado. Então, eu agradeço bastante vocês e vou passar a palavra para o Túlio, dar os recados finais de hoje, né? E aí, qualquer coisa, eu volto para fazer alguma outra fala. Mas acho que eu já disse tudo que era de agradecimento mesmo, né? Vocês vão me ver amanhã de novo, porque eu sei que vai estar todo mundo aqui amanhã para a gente poder ouvir os nossos palestrantes sobre a relação da psicologia escolar e a pandemia. Túlio, está contigo a palavra. Bom, pessoal, inclusive nós ainda temos vagas para a atividade de amanhã. Eu deixei aí no chat o link para fazer a inscrição. Se vocês puderem compartilhar também com colegas de profissão, com estudantes que vocês conhecem e que possam ter interesse, né, nessa mesa
de encerramento, então o link está aí. Amanhã também vai ser pelo mesmo esquema na plataforma do Zoom, né? Eu queria agradecer novamente a presença de todas e todos vocês, foi realmente muito proveitoso hoje, e avisar que os certificados serão emitidos na próxima semana, pelo mesmo e-mail que vocês fizeram a inscrição aqui na plataforma, vocês vão receber os certificados, tá bom? E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, nos perfis dos respectivos CRPs, tá certo? Então, muito obrigado e até amanhã. Se mais alguém tiver algum recado, pode ficar à vontade. Só reforçar aqui que fizeram uma pergunta no chat. Amanhã é 9 horas, horário de Brasília, 8 horas, né? Para quem está no estado do Mato Grosso do Sul. Isso, às 9 de Brasília. Então, esperamos vocês amanhã. Muito obrigada. Boa noite, né? Como falaram lá na outra sala, sextou agora, gente. Agora sim, sextou. Boa noite. Só lembrando que a íntegra do evento depois, posteriormente, vai ser disponibilizada também no YouTube dos canais dos CRPs, tá bom, pessoal? Para vocês poderem rever e também compartilhar a informação. Até mais e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Boa noite.